De 100 milhões para zero, Belotti e outros que despencaram lá do canal Eurofoot. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. Imagina que você é um manda-chuva de um clube de futebol e aí lá no seu time tem um craquinho que tá arrebentando. Outros clubes crescem o olho e começam a fazer propostas monumentais. Tu pensa, não, o cara é muito importante da minha equipe, eu não vou vender. Tu consegue segurar o camarada. Só que depois o desempenho dele cai assim ladeira abaixo, o valor dele vai pra zero e tu fica se perguntando, eu não deveria ter vendido ele lá atrás? Foi exatamente isso que aconteceu com o Belotti. Eu vou explicar um pouco da história dele e vocês vão entender por que eu costumo chamar esse tipo de situação de clubinho do Belotti. Bom, o Belotas chegou no Torino em 2015 por cerca de 8 milhões de euros vindo do Palermo e na temporada 16-17 chegou a meter 28 gols e 7 passes pra gol. Bom. Brutal e digamos que pra quem é centroavante, né, e tal. A gente vê um jogador assim de um time de meio de tabela se destacando, ganhando protagonismo e daqui a pouco ele vai para um time grande, né? Só que mesmo com os clubes mais fortes aí crescendo o olho pra cima do Belotti, o presidente do Torino naquela época, que era o Urbano Cairo, falou que, pô, o Belotti por menos de 100 milhões de euros ele não sai. Era a multa rescisória dele e se alguém pagasse muito alto, milhões, na época o Belotti seria um dos jogadores mais caros da história, né? Aí, aparentemente, nessa época, o Arsenal chegou a oferecer 65 milhões de euros. Nossa, muita grana. Equipes da Itália, né, rivais, o preço era ainda mais alto, então o Milan chegou e supostamente ofereceu 70 conto. Só que o presidente acreditava piamente que não, cara, o Belotti é 100 milhões ou nada. E de fato, naquela época, o Belotti vinha se mostrando um atacante extremamente letal na frente do gol, muito oportunista, que se posicionava bem demais, cabeceava bem, a ponto do ex-volante Gattuso chegar a dizer que o Belotti era o jogador que mais se assemelhava ao Shevchenko. Então ele realmente estava bem e com moral, só que nas temporadas seguintes o desempenho dele foi caindo cada vez mais, com números que variavam, mas em geral eram cada vez menores, que faziam com que aquele sonho de vender o Belotti pela cláusula de rescisão fosse por água abaixo. E não é que ele tenha ficado para ajudar o Torino a conseguir grandes coisas, né? O Toro vem sendo ali um time de meio de tabela, ou até brigava para não cair. O Belotti foi importante pro Torino, por exemplo, nas temporadas 19-20 e 20-21, ajudando o time a não ser rebaixado, mas mesmo assim a gente fica pensando, pô, o Belotti depois saiu de graça pra Roma em 2022, né? E o desempenho do Torino sempre foi uma coisa mediana. É verdade. Se outro centroavante no lugar do Belotti, também de nível médio assim, não teria feito coisas parecidas, né? No fim das contas, o presidente Urbano Cairo achou que o valor de 70 milhões ali mais ou menos não era o suficiente. O Belotti caiu de produção e saiu sem render nenhum centavo. Poxa, vacilou o presidente do Torino. Pô, se ele vendesse o Belotti por 70 milhões, ele tava no lucro, mano. Tá moral, tava no lucro, não quis vender nem pra Itália e nem lá pra Premier League. Vacilou muito. Se arrependeu, ainda saiu, é possível, né? E assim, o Belotti de graça, ele não ganhou nem um centavo. Pra ser pior ainda mais a história, né, pro presidente. Pode ter a sua interpretação sobre esse fato, né? Eu acho que falar depois é muito fácil, mas na hora, o cara como representante do clube ali, ele tem o dever, né, de tentar extrair o máximo possível daquela negociação, mas nesse caso, me parece que ele errou. Da mesma maneira como alguns clubes vendem jogadores jovens ali, talentosos a preço de banana, e depois o cara vai valer muito mais. Também tem o caso contrário, como esse de agora, né? Uma proposta muito alta recusada e depois o cara perde totalmente o seu valor. E é por isso que os outros casos dessa lista estão também no clubinho do Belotti. Outro jogador que brilhou em solo italiano, que teve uma história Mitrovic, mais ou menos semelhante, embora não tão extrema quanto a do Belotti, foi o Milinkovic-Savic. Isso mesmo. O meia sérvio chegou na Lazio em 2015, sendo um jogador ali muito alto, muito físico, né? Encontrando seu espaço na meiuca do time da capital e se tornando peça fundamental. Como um meio campista que ocupava bem aquele espaço, mas também tinha muita facilidade para pisar na área, fazer seus gols, dar os seus passes para gol e por aí vai. Ele ajudou muito a Lazio em algumas campanhas importantes, né? Por exemplo, em 2022-23 a Lazio foi vice-campeã italiana, com o nosso querido Milinkovic-Savic entrando em várias seleções do campeonato, né? Por aí. E durante toda a estadia dele na Lazio, sempre toda a janela de transferências, o cara era vítima ali de muita especulação, né? Porque era um jogador muito bom num clube que supostamente não tem ali o potencial para ficar mantendo craques de bola, né? E aí vinham os rumores, Manchester United, Liverpool, Arsenal, quem que vai levar o Savic? Supostamente os Red Devils ofereceram 80 milhões de euros
E de acordo com o Claudio Lotito, né, presidente do clube, chegaram ofertas ainda maiores, como uma de 60 milhões de euros do Milan, mais 80 milhões em possíveis bonificações, um valor que poderia bater quase 140 milhões. O que pode ser um migué do presidente da Lazio, a gente não tem como saber, né? Mas o fato é que ele foi recusando propostas e mantendo o atleta. Só que ao contrário do Belotti, que na minha opinião acabou tendo desempenhos muito fracos ou no máximo medianos ali, o Milinkovic-Savic entregou muito bom jogou muita bola ele por anos e anos a fio, né? Ele se manteve saudável e titular ali no clube por várias temporadas. E assim, eu acho que a gente tem que valorizar quando um clube consegue manter as suas peças assim, né? Mesmo com a pressão pra vender. Não adianta eu vir aqui e ficar falando, porque o Borussia Dortmund vende todo mundo, poderia ter um timaço se tivesse mais ambição, e aí também vir reclamar que os caras não venderam ali os jogadores do seu time, né? Então esse vídeo não tem essa ambição, tá? De falar que os caras erraram em não vender. Apenas colocar fatos na frente de vocês. Supostamente a Lazio chegou a abrir mão de 140 milhões pelo Milinkovic-Savic. Era uma grana que de repente dá até pra pegar e contratar assim uns 3, 4 caras de potencial gigante. É do elite do futebol atualmente. Tal, né? E foi aí em 2023 que o jogador foi vendido ainda numa ótima idade, tá? Aos 28 anos, por cerca de 40 milhões de euros lá pro futebol da Arábia Saudita. Aí eu me pergunto, o presidente da Lazio será que não se arrependeu, não? Eu falo isso porque o próximo caso tem um arrependimento declarado, beleza? Lá do Napoli, esqueci o nome dele. Koulibaly. O zagueirão senegalês foi contratado pelo Napoli em 2014, ainda desconhecido do futebol europeu de elite, né? E logo na sua temporada de estreia, ele jogou em 27 partidas, incluindo um 3-3 contra o Palermo, em que o Belotti tava do outro lado e meteu 2 gols, né? Os anos foram passando e principalmente quando o Sarri tava no Napoli, o Koulibaly se tornou uma peça fundamental daquela equipe, né? Um pilar defensivo, um zagueiraço absurdo de uma equipe que por várias vezes chegou a competir com a Juventus pelo título italiano, apesar de não ter conseguido, né? O Koulibaly ainda é outro que nessas seleções do campeonato ali entrou em algumas, né? E também foi eleito o melhor defensor da liga na temporada 2018-19. E a essas alturas aí, o Aurélio De Laurentiis, presidente do Napoli, viu que tava com um grande talento na sua mão e falou, pô, é lá pra casa dos 100 milhões de euros, senão eu não vendo. E isso mesmo na época de pandemia, tá? Quando os clubes passaram por problemas financeiros severos e o mercado da bola deu aquela desinflada, né? Mas será que alguém pagaria 100 conto no Koulibaly? Bom, segundo o próprio De Laurentiis, que também não sei se dá pra confiar 100%, né? Mas ele disse que na época que o Koulibalão estava deitando e rolando ali, destruindo a Napoli, chegou uma proposta de 110 milhões de euros pelo zagueiro. Seria o zagueiro mais caro da história, tá? Se essa proposta tivesse sido aceita. E o De Laurentiis falou, não, aqui não, por 110 milhões apenas, não, muito barato, não sai de jeito nenhum. Mas ele se arrependeu, ele declarou publicamente, tá? Eu deveria ter aceitado a proposta pelo Koulibaly. Foi errado da minha parte não tê-lo vendido. O resultado foi que o Koulibaly continuou sendo importante pro Napoli, mas perdeu um pouco do seu desempenho, desvalorizou em relação a essa época aí mágica dele, né? E acabou saindo pro Chelsea por apenas, entre aspas, porque ainda é um bom valor, 40 milhões de euros. Longe de uma má venda, até porque pro lugar do Koulibaly chegou o Kim Min-jae. Também jogou bem. A temporada foi um monstro e campeão italiano pelo Napoli. Mas de qualquer maneira, não deixa de ser uma proposta astronômica que, pelo menos supostamente, foi recusada pelo Napoli. E agora o Koulibaly tá lá no Al Hilal, né, jogando com o Neymar e tal. Não sei quanto que foi o valor dele, da saída dele do Chelsea pro Hilal, mas eu acho que foi muita grana, porque pra ele ter aceitado ir pra Arábia, sendo que ele tava jogando na Premier League, foi muito dinheiro que ele recebeu pra poder ir pra lá. O jogo que eu falei agora entre Koulibaly e Belotti, né, Napoli e Palermo, no Palermo tinha um jovenzinho Dybala no jogo no segundo tempo e deu uma assistência pro Belotti. O nome dele era Dybala. Inclusive, eu comprei jogou muito na Juju. Por causa de Dybala, olha só. Depois de surgir muito bem no Palermo, o Dybala deu um passo além e foi anunciado como reforço da Juventus em 2015 pela bagatela de 41 milhões e apesar de já muito jovem, concentrava ali nele vários olhares, né? Outros clubes que tinham ali expectativa de ver esse guri crescer e de repente contratá-lo. Na primeira temporada, La Joia não decepcionou, foram 23 gols e 9 passes pra gol, com o primeiro Scudetto sendo conquistado na sua carreira. Na segunda temporada, ele é campeão italiano mais uma vez e é fundamental naquela campanha da Juventus que foi finalista da Champions na temporada 2016-17, metendo 4
4 gols na UCL, por exemplo, incluindo 2 contra o Barcelona nas quartas de final. A essas alturas, o valor do Dibas tinha disparado, né, e tinha clubes salivando ali pela... Já, o Real Madrid tá atrás dele, parece. Rumor, tá, e com certeza é rumor, assim, não é nada confirmado, de que o Barcelona tinha acenado com cerca de 160 milhões de euros pra contratá-lo ali pra temporada 17-18. O presidente da Juventus depois negou, tá? Mas a gente não sabe também se essa negativa é só uma forma de desconversar e tal. Tem um boato de Real Madrid, esse eu lembro. O Madrid também fez uma proposta que era na casa... Era esses dois aí, galera, que do gigante lá da Espanha, que tava atrás do Dybala. Na época até me lembro que saiu muita notícia dessa daí dizendo que ele ia pra um ou pra outro. Mais o Kovacic, o que jogaria o valor da negociação lá pro alto, né? E é claro, isso aí é mais um rumor, boato, e eu falo isso porque muitas vezes uma proposta que não se concretizou, não tem como comprovar que ela existiu, né? É uma coisa ali interna entre dois clubes e tal. Mas independente dessas propostas serem verdadeiras, né? O que fica claro é que o Dybala tava muito valorizado. Inclusive, em avaliação do Transfer Market, em 2018, ele chegou a valer... Foi onde ele mais jogou bola, foi em 2018. E de qualquer forma, o Dybalinha seguiu em Turim, e na temporada 17-18 foi mais... que ele mais jogou. 26 gols e 6 passes pra gol, levando mais um Scudetto. E nos anos seguintes foi mantendo ali como titular, né? Alternando exibições brilhantes com períodos de menos brilho. Aí mesmo já ficando um pouco menos valorizado, diz a lenda que clubes ainda estavam de olho e que o Tottenham teria cogitado pagar mais de 60 milhões de libras pelo Dybala, 64. mas não teve nenhum acordo feito. E aí que ele começa a lesão. mais com lesões, né? E o Dybala se tornou um jogador que ficava um pouco de tempo demais fora dos gramados. Quando voltava, geralmente ia bem, mas não teve toda aquela constância que se esperava. E aí a Juventus, na hora de renovar o contrato dele, pensou o seguinte: bom, pra renovar eu não posso dar um salário astronômico pra um guri que tá sempre lesionado e tal, tem que ser um salário mais baixo. Só que de acordo com a Juventus, eles acharam que seria um desrespeito oferecer um salário mais baixo pro Dybala, e por isso permitiram que ele saísse de graça. E foi assim que ele assinou como agente livre com a Roma em 2022. É bem verdade que em vários anos ali pela Juventus ele entregou bom futebol, tá? Então, de novo, o objetivo desse vídeo não é falar que os caras erraram em não vender, mas apenas botar na mesa a situação. Supostamente uma venda de 160 milhões de euros foi recusada aí, e no final das contas ele saiu de graça. Se voltasse no tempo, aceitaria essa proposta ou não? Pô, seria da hora ver o Dybala jogando lá no Barcelona, pô, seria bom demais. Se ele for agora pra Roma, né? Mas mesmo indo pra Roma, ele tá jogando muita bola lá. É bem curioso como a mesmo Roma com o time limitado da Roma, ele tá jogando muita bola. Sem querer protagonista desse vídeo, né? O Belotti foi para lá, depois o Dybala, e o próximo nome da lista aqui também, o Al-Ahly. Não foi à toa que eu vim com a camisa da Loba não, tá? Ah, e por falar em camisa, vocês estão vendo que no cenário aqui atrás tem uma questão um pouco diferente, né? Uma camisa nova que apareceu. Fica até o final pra ver a explicação, que é interessante, beleza? Bom, o Hussein Aouar foi revelado na base do Lyon, sendo um meia muito técnico, de boa movimentação, e começou a ganhar notoriedade numa meiuca que tinha ali também Caquerê e Bruno Guimarães, por exemplo. Foi principalmente naquela temporada em que a Champions foi afetada pela pandemia que o Aouar começou a chamar muita atenção. Naquele momento, o Lyon fez vítimas poderosas, tirando o Manchester City da Champions numa vitória por 3-1, sendo que antes a vítima do Lyon e do Al-Ahly tinha sido a Juventus, né? Ele participou bem, deu um passo pra gol aí em cada duelo. Parecia questão de tempo até que ele fosse desfilar num clube com mais poderio, e até se falava no Manchester City, até porque caramba, o Guardiola elogiou muito esse garoto, tá? O Guardiola queria ele. Houve ali uma grande novela com o Arsenal, que supostamente ofereceu cerca de 35 milhões de euros pra levar o Al-Ahly. Tudo bem, não é uma proposta tão grande, né? Mas o fato é que o Aulas, presidente do Lyon, disse que essa proposta estava muito longe do valor do guri. Ele deu aula, de novo, é aquela coisa, né? Tentou valorizar o seu atleta, faz parte das suas obrigações ali como presidente de um clube ou diretor esportivo. Mas o que é o fato concreto? O Al-Ahly acabou tendo lesões e perdeu espaço dentro do próprio Lyon. Acabou não renovando seu contrato e saiu de graça também para Roma mais uma vez. Na Roma ele jogou pouquíssimo, né? Ficou uma temporadinha só e já foi jogar no Al Ittihad. É aquela time do Benzema, né? Uma venda às vezes é difícil de acertar, né? Quando vender, por quanto. A gente tem casos de clubes que pagaram uma fortuna por jogador que não rendeu. Que vendeu um cracaço por uma graninha desse tamaninho. Mas o fato... Ah, galera, o do Griezmann, eu não sei o que aconteceu com o Griezmann. O Griezmann foi pro Barcelona, não jogou nada. Aí voltou pro Atlético de Madrid de novo. Tá jogando bola pra poxa, não dá pra acreditar como é que ele não deu certo lá no Barcelona. Parece até que ele que não queria jogar no Barcelona, né? Acho que é assim, né?
Quem é Mas- aquele jogador que tava trincando no hype Graças a essa ali, história aí do Griezmann. procurado por grandes times, que tinha tudo pra render uma bela grana e depois acabou saindo por nada ou por Mbappé. muito pouco. Deixa nos comentários pra gente ver quem mais entra aí pro clubinho do Belotti, beleza? Deixa o like antes de sair que ajuda muito o canal. Nos vemos no próximo. Grande abraço. Falou! É, doido. Ó, a nova camisa no cenário aqui é essa do Mbappé. E a história de como é que ela veio parar aqui é a seguinte. A gente tem um quadro Deixa eu nas ver. redes sociais do Eurofut chamado Eurarquia. Nele, a gente fica medindo gols e passes pra gol dos jogadores na temporada pra ver qual jogador das top 7 ligas tem mais participações diretas em gol. Na última temporada, quem venceu Moleque, a é bom. Eurarquia por clubes foi o Gyökeres. Mas Gyökeres. quando a gente expandiu e somou também o desempenho por Aquele ali, ele acabou com o Manchester City, o Gyökeres. Acabou com o Manchester City. 3 gols em cima do City. 3 gols só no time Pep Guardiola. seleções, disparado na frente ficou o Mbappé. E eu tinha prometido no Eurocast, né, o videocast da casa aqui, que quem ganhasse a Eurarquia viria parar no cenário. E foi assim que o Mbappé ficou aqui e vai ficar, acho que pelo menos uma temporadinha, né? De repente esse espaço aqui fica sempre pro vencedor, né? Daí eu troco na próxima vez, quando acabar a temporada 24-25 e a gente tiver um novo vencedor da Eurarquia aí. Tá o Tartaruga Ninja jogando muito. Mas esse galera tem muito jogador que valorizou muito. Mas aí o clube não quis vender. Aí quando foi querer vender, acabou não vendendo por aquele valor que eles queriam, a seu valor alto, acabaram vendendo por um valor bem pequenininho, né? Então, é erro da diretoria, erro do clube e tal, de não saber o time, o tempo certo, o dia certo e tal, para poder vender o jogador com um valor alto do jeito que eles querem para outro clube, né? Aí acabam dando essas vaciladas aí, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima. Fui!